Governo de Lisboa ser de uma cor política ou de outra. Tenho-me empenhado muito nos últimos anos por apresentar propostas para a cidade, que fiz a nível associativo. Creio que é uma cidade que eu conheço bem. Preocupei-me em reunir pessoas de variadíssimos quadrantes, mas que têm um aspecto em comum. Serem pessoas que têm provas dadas na cidade, que conhecem a cidade, que conhecem os seus detalhes. E entendi que era chegado o tempo da sociedade civil corresponder ao apelo que tem sido muitas vezes feito pelos partidos políticos e se calhar com alguma justeza. Dizem os partidos políticos há muitos anos que o problema de Portugal é um problema de cidadania porque essa cidadania não se tem afirmado. Pois muito bem, nós entendemos que era chegado o momento de, perante as propostas que conhecíamos e com as quais não concordávamos, era chegado o momento de avançar para esta proposta. E apresentamos claramente o nosso programa, desde a primeira hora, dissemos ao que vínhamos, dissemos que havia um património da cidade que entendíamos preservar e que hoje é muito importante. Esse património tem a ver com a situação financeira da cidade. Apesar das dificuldades que o país vive, apesar das dificuldades que a sua população vive, apesar das dificuldades que a própria Europa vive, nós sabíamos que o Porto, apesar de tudo, apesar de todos estes contratempos, conseguiu nos últimos anos uma situação financeira conveniente. E isso dá-nos a possibilidade de agirmos sobre algumas das matérias que nós consideramos fundamentais. Desde logo a coesão social, em que nos parece que o município, e temos a certeza que o município pode intervir diretamente, mas não no sentido de criar novos mecanismos municipais, mas apoiando aquilo que é mais interessante na cidade do Porto, o seu associativismo, as suas IPSS, as suas paróquias, e portanto esta era uma ideia que nós tínhamos numa situação de urgência e queríamos utilizar isto como a nossa primeira intervenção, até porque isso pode intervir muito rapidamente, utilizando exatamente esta rede que existe na cidade. Em segundo lugar, porque acreditamos que temos um modelo de crescimento económico para a cidade, que pode criar emprego, sem, no entanto, dilapidarmos aquilo que, neste momento, pertence aos cidadãos do Porto. Não pertence à Câmara do Porto, pertence aos cidadãos do Porto. Finalmente, porque consideramos que há alguma coisa no Porto que todos nós reconhecemos que é fundamental, mas que, acima de tudo, precisa de ser potenciada, que é a cultura. A cultura porque ela também representa a coesão. A cultura porque ela representa desenvolvimento económico. E representa, acima de tudo, também a afirmação da cidade. Ou seja, a cultura é, no fundo, um fator que liga a coesão social ao potencial de crescimento económico que não lhe tem sido reconhecido. E, em função disso, decidi avançar. Sente-se que os eleitores sentem que é, de facto, uma candidatura independente, uma vez já foi dito que é apoiado pelo CDS e que foi buscar ao Executivo de Rui Rio dois elementos? Ouça, relativamente a essa matéria, como eu disse, o apoio posterior à apresentação da candidatura do CDS, naturalmente que eu saúdo, como saúdo o apoio de muitos cidadãos, de muitas pessoas. Basta olhar para a nossa lista de variação ou às juntas de freguesia para se compreender que nós temos pessoas de todos os quadrantes. E não foi esse o critério de escolha. O critério de escolha foi escolher pessoas para trabalhar neste projeto, que naturalmente se identificavam com aquilo que tinham sido as pedras basilares que eu tinha apresentado, que tinham experiência dada, que tinham disponibilidade e com quem nós podíamos trabalhar no futuro e vamos trabalhar no futuro. É assim, nós vamos governar a cidade com pessoas em quem acreditamos, que têm provas dadas, independentemente da sua cor política. É isso exatamente que define uma candidatura que, sendo independente, repito, não é contra os partidos. Nós temos que ter muito cuidado em Portugal em fazer discursos contra os partidos políticos, contra o sistema político, porque o sistema político é o que é, evoluirá certamente se nós formos capazes de apresentar propostas como apresentamos, mas sem cair na demagogia perigosa de dizer mal dos políticos, mal dos partidos políticos. Isso nós não faremos. Sente-se o sucessor de Rui Rio? Qualquer de nós que ganhe as eleições será o sucessor do Rui Rio. Eu conto ser. Oh, Júlio, eu conto ser. Eu acho que vou ser. Reformulo-se. Mas qualquer que seja. O senhor tem elogiado tanto Rui Rio, sente-se o herdeiro de Rui Rio? Eu sinto que serei o Presidente da Câmara que, aproveitando aquilo que de bom existe na cidade, poderá levar a cidade para um novo ciclo e, portanto, para uma evolução relativamente àquilo que é a situação atual, considerando aquilo que eu reconheço que é positivo na situação atual da cidade e na atuação do Dr. Rui Rio, inovando e mudando aquilo que eu considero que está mal. Uma cidade não pode estar permanentemente em rupturas. A cidade deve fazer o seu caminho, deve aproveitar aquilo que está bem, valorizando-se possível, e deve alterar aquilo que está mal. E nesse aspecto o meu programa é muito claro. Tenho dito, ainda agora falei, sobre o reconhecimento, por exemplo, da cultura como um fator de desenvolvimento, que de facto não tem sido reconhecido nos últimos anos pelo Sr. Dr. Rui Rio.
Cultura.